Olá, gente! Hoje nós vamos para a terça-feira, dia 14 de dezembro, com o tema Regra de Ouro da Fala. Então, que o Espírito Santo possa nos guiar nessa mensagem. O que deveria nos ajudar a resistir à tentação de comentar com outros as faltas de uma pessoa? Lá em Lucas 6,31 diz: Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Então, o que nós devemos fazer para os outros, o que gostamos, de receber, que esse é um princípio, Em Provérbios 25:9 diz: Pleiteia a tua casa com teu próximo mesmo, e não reveles o seu segredo. Então, basicamente, o que nós devemos fazer? Falar o necessário, buscar e procurar o nosso irmão que nos cometeu alguma falta ou que queremos falar a sós e falar diretamente com ele, não esperar para que esse assunto se leve a dias e para que possamos passar também adiante para outras pessoas e acabar causando murmurinhos, Então, indiretamente com a pessoa, evitar guardar isso. Porque aqui mesmo ele fala, aqui mesmo Deus nos dá, esse princípio, para nós falarmos diretamente com a pessoa, conversar mansamente e evitar guardar isso, evitar guardar rancor. E cometendo, esse pecado de falar dessa pessoa, guardando isso para si e falando dela para o nosso próximo, para outras pessoas. Então, aqui ele basicamente diz isso: irmã ou irmã, você tem que ir ao seu próximo e a pessoa conversar e pedir a sabedoria de Deus, nessa conversa, e seguir os passos que Deus nos ordenou. Então, você pode dizer que ficou sobrecarregada com essa história, com esse fato que aconteceu, ou com isso que está acontecendo, mas você já procurou essa pessoa para falar? Você já conversou com essa pessoa? Ou você está sobre a culpa do pecado porque você acabou não falando com ela e está guardando isso? Então você tem que falar, você tem que resolver isso com essa pessoa. E se você não faz isso, você desobedece a Deus também, porque Deus já nos diz, que nós devemos nos dar bem com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, conversar. Então, ele diz aqui que nós devemos sim procurar. A primeira coisa é procurar a pessoa, conversar. Mas de que modo? A gente vai falar sobre isso também. Mas a primeira coisa é não guardar isso, não ficar remoendo isso, não ficar murmurando isso, porque isso também é uma forma de cometer pecado. E aqui na letra B diz: ao abordar alguém sobre as suas faltas, como essa pessoa pode reagir? Então, nós estamos lá dispostos a conversar com essa pessoa e vamos abordá-la. Mas será que ela sempre reage bem, que ela pode reagir bem, ouvir isso tranquilamente? Como que ela pode reagir, Lá em Provérbios mesmo 14:16 já diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e dar-se por seguro. Então nós devemos ter em mente que as pessoas podem não receber aquilo de uma maneira como nós estamos imaginando, Não ouvir aquilo de uma maneira tranquila, sábia, entender e melhorar. Não, a pessoa pode ficar ignorante, arrogante, te ofender. Mas, no entanto, qual é o nosso dever? Independente do risco, independente do que aconteça, o que nós devemos fazer? Então, independente do que aconteça, nós devemos conversar sim com essa pessoa, explicar para ela o que isso está causando, independente se ela entenda com sabedoria ou não. Então, todos os esforços que você faz para salvar os que erram podem ser inúteis. Então, tudo que você está fazendo para tentar conversar, para tentar alertar essa pessoa pode ser inútil. Eles podem retribuir o bem como o mal. Então, eles podem entender isso como uma coisa ruim. Podem ficar furiosos, ao invés de convencidos. E, se não derem ouvidos a nenhum bom propósito e continuarem no mau caminho em que estavam, isso ocorrerá com frequência. Então, olha só, a pessoa pode ser arrogante, pode te tratar com ignorância, pode te cortar, nem mesmo no momento que você está começando a falar. Mas independente disso, você tem que tentar ser sábio também e saber a hora de falar e falar de um jeito tranquilamente, E pode ser que ela não dê ouvido,
para você. Então aqui mesmo na nota diz que nós temos que ajudar aqueles que têm errado, cometido alguma coisa, né, que está nos afligindo, contando a eles a nossa própria experiência, contando que nós já passamos por isso, né? E como? Mostre com paciência, bondade. E o intuito é ajudar, não prejudicar. Então ajude os colegas que você trabalha ou que você convive diariamente. E, contudo, dando coragem e esperança, porque você também pode passar por isso, você também já passou por isso. Nós estamos propícios, né, a cometer também esses atos. Então, é contando essa experiência, tendo paciência e sabendo, contudo, ajudar. E aqui ele diz, na nota, que quem é perdoado, ama. Então, aqui mesmo ele diz, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Perdão não tem limites. Então, por que né, é bom perdoar, é bom você falar com a pessoa e você se libertar daquilo que está dentro de você e a pessoa também conseguir te ouvir, né? Por quê? Porque o perdão gera mais perdão. Deus, né, ele nos perdoou, então por que não podemos perdoar aquela pessoa, aquele nosso próximo? E o perdão traz libertação, então isso é muito interessante. O perdão liberta, né, aquilo que está preso dentro da gente, aquilo que está remoendo. E basicamente o que ele fala também é quem ama perdoa. Então, por isso que nós devemos sempre tentar conversar, perdoar, tirar esse rancor de nós e não ficar remoendo, né? Então, ele basicamente diz, se o errante persistir no pecado, trate-o com bondade. Entregue-o nas mãos do Pai Celestial. Então, independente dos esforços que você faça, pode ser que a pessoa receba bem ou não, entregue nas mãos do Pai Celestial. Você livrou a própria alma. Os pecados dele não repousam. Olha como é interessante, né? Você libera aquele fardo, você libera aquilo que estava te incomodando. E os pecados dele não repousam mais sobre você. E você não participa mais desses pecados. Então, tudo isso nos traz, né, em benefício quando conversamos, quando liberamos aquilo que está dentro de nós e perdoamos. Te espero pra gente continuar na quarta-feira, continuando a nossa lição.